Olá, aqui é o Beluga e você está no canal 83. Comente abaixo se você já perdeu seu carro no estacionamento de um shopping ou de uma festa. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos aprofundar um argumento muito comentado, mas pouco debatido. Falam muito de qual é o limite da comédia. Eu não aguento mais ouvir essa porra dessa pergunta. E ninguém nunca pergunta qual o limite do drama. Nunca teve esse questionamento. Não há limite para te fazer chorar. Não há limite para te deixar triste. E mais adiante ele vai argumentar que quem tem limites são as pessoas e não a arte. As pessoas que têm limite. A plateia que tem limite. E eu, quando estou na plateia, eu também tenho limite. Eu posso ouvir algo de um comediante que eu não vou gostar. Uma lembrança, uma tristeza, um gatilho, uma desconstrução que eu não alcancei. Mas aquele é o meu limite. Não o limite do comediante, nem da comédia, e muito menos o da arte. Eu não sei da história de cada um de vocês. Vocês são 500. Se eu tivesse que me limitar ao limite de cada, eu não tinha nada para falar. Eu sei, é uma pergunta para lá de batida e os comediantes se esforçam por cravar a resposta de que não há limite para o humor. Mas se assim fosse, talvez hoje nós ainda assistíssemos leões comendo pessoas no Maracanã, ao invés de jogadores correndo atrás de uma bola. Por quê? Porque no passado, em Roma, no Coliseu, a diversão era assistir gladiadores lutando até a morte. E o que aconteceu? Algum STF da época mandou prender o dono do leão, que comia cristãos, ou uma decisão judicial mandou fechar o Coliseu? Não. Essa mudança aconteceu lentamente, ao longo de séculos, por uma série de pressões culturais, religiosas, econômicas e filosóficas. E esse é não só o limite da arte, como também do drama ou de qualquer outro valor que a sociedade decida rejeitar ou preservar ao longo do tempo e no espaço. A extinção dos espetáculos de gladiadores e execuções públicas sofreram várias influências, né? Tipo, número um, cristianismo e a noção de dignidade da vida. Com a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano, lá no século IV, começa a emergir uma nova ideia, né? A vida humana tem valor intrínseco por si mesmo, né? Mesmo a dos condenados. E isso tensionava, desculpa, diretamente o entretenimento baseado na carnificina. Então, mártires cristãos mortos em arena foram santificados, e isso virou símbolo de barbárie do império visto como pagão. Um outro tipo de influência, mudança no gosto estético do público. Aos poucos, o gosto popular mudou. O que antes era fascínio virou desconforto. O que antes era diversão virou vergonha. Né? Um tipo de pacto cultural foi se formando, ainda que informal. A gente não quer mais rir ou aplaudir isso aí, entendeu? E, por último, uma transformação institucional lenta. O Estado romano não chegou e disse, tá proibido. Mas a mudança no imaginário coletivo esvaziou o Coliseu. E apesar de não prenderem o dono do leão perdeu o público. E sem plateia, o leão virou despesa e não mais show. Ou seja, o império foi seguindo a maré e não liderando a transformação. Portanto, uma parte do que se vê hoje, representado no caso do Léo Lins, é uma sociedade questionando seus valores. Por que eu tô rindo de quem morreu na Boate Kiss? Daí, finalmente surge a pergunta: será que o caminho mais profundo é mesmo punir o dono do microfone ou entender que o humor negro é como um coliseu moderno? Porque o riso diante da tragédia, de forma ritualizada, é uma espécie de catarse. Assim como os gladiadores saciavam uma forma de violência contida, o humor negro pode dar vazão a sentimentos inconfessáveis, sem que a pessoa precise vivê-los na prática. Mas isso levanta outra pergunta: será que essa forma de catarse legitima estigmas ou os expurga? Se ela apenas libera tensão, talvez sirva como uma válvula de escape. Mas se ela reforça preconceitos latentes, então
ela retroalimenta o ciclo de exclusão. Só que isso não é preto no branco. E geralmente quem tenta traçar uma linha clara para uma área tão cinzenta como essa já carrega consigo um viés de contaminação no seu próprio julgamento delimitador. Daí a ausência de uma resposta única, objetiva, singular para esse tipo de situação. Vejamos um exemplo, desculpa, real para esclarecer a situação. Viktor Franklin sobreviveu a Auschwitz e disse que até lá, às vezes, se ria, porque rir era o último gesto de liberdade. Nesse sentido, o riso é orgânico, ele nasce do abismo. Mas e um neonazista rindo da mesma situação? Perceba que um sobrevivente do genocídio fazendo uma piada horrível sobre isso pode significar que ele está processando o trauma. Já um ex-oficial da SS tem outro significado, ainda que o conteúdo da piada seja o mesmo. Então, pessoas que sobrevivem a tragédias frequentemente desenvolvem um humor peculiar, sombrio, sobre o que passaram, refugiados de guerra, vítimas de desastres, médicos de UTI ou soldados que combatem, têm piadas internas que, se vistas de fora, parecem monstruosas, mas são uma forma de não enlouquecer. Porra, Beluga, eu só quero saber se eu posso rir das piadas do Léo Lins e ir pra cadeia, velho. Então, é isso que eu tô tentando dizer. Não tem uma resposta única e simples, direta, que vá servir para todo mundo e para todo tipo de situação, em qualquer lugar, em qualquer época. Outro exemplo que ajuda a esclarecer isso foi o caso das residentes de medicina que fizeram aquele comentário sobre o estado da paciente transplantada. Esse exemplo revela a diferença brutal entre a função interna de uma piada e a sua leitura pública, e mostra como o mesmo ato de rir pode ser interpretado como catarse ou como crueldade, dependendo de quem observa, de onde observa e de quando observa. A intenção provável desse tipo de comentário internamente é uma catarse em ambiente de altíssima pressão, porque elas estão imersas num contexto onde a morte é rotina. Acaba que elas criam, como tantos profissionais da saúde, piadas internas que ajudam a metabolizar o absurdo, o medo, a impotência diante da finitude humana. Isso é uma forma que a gente tem de se distanciar emocionalmente, distanciar o nosso emocional de forma funcional, uma espécie de defesa psíquica, proteger o nosso psicológico nesse espaço íntimo e fechado, né? Então, nesse contexto, rir pode ser uma maneira de sobreviver emocionalmente sem entrar em colapso. No entanto, quando esse comentário se torna público, fora do círculo clínico, ele perde o contexto. Aos olhos dos familiares ou da sociedade, aquilo parece um deboche com a dor alheia, uma falha grave na ética ou um sinal de desprezo pela vida do paciente. Mas, no entanto, temos um paradoxo ético que não pode se perder de vista aqui, que é o seguinte: como preservar a sanidade diante do horror sem perder a humanidade no processo? Como assim? Esse dilema ele é recorrente em profissionais de linha de frente: saúde, segurança, assistente social, pessoal que trabalha com resgate, onde a exposição contínua à dor exige algum distanciamento. Mas esse mesmo distanciamento pode se tornar desumanização. Como assim, Beluga? A psicologia explica. Mecanismos de defesas, eles são naturais, mas têm um custo. Nomes como Freud, Anna Freud, Lacan e outros já escreveram sobre como o ego usa defesas como o humor, o cinismo ou a racionalização para suportar o insuportável. Na medicina, isso é chamado de burnout ou burnout de compaixão. O profissional precisa reduzir a empatia para não colapsar. Mas se isso se prolonga sem elaboração emocional, ele se embrutece. E é aí que surge o médico frio, o policial violento, o professor insensível. O risco de dessensibilização não é só pessoal, ele é sistêmico. O ambiente hostil ou sobrecarregado, ele empurra os profissionais para que ele automatize a dor do outro.
Então, se ele não tem tempo para refletir, ele não tem um acompanhamento psicológico, o riso vira couraça e não catarse. E aí o que era piada de bastidor se transforma numa incapacidade real de escutar o outro, de entender a dor do outro. E essa ambiguidade é que torna o riso tão potente e tão manipulável. E a sociedade organizada, os meios de comunicação, a indústria cultural perceberam esse poder e transformaram em técnica. Se o riso protege da dor, então vamos rir de tudo, inclusive da dor coletiva, para evitar que a sociedade encare sua impotência real. Exemplo: programas de humor que ridicularizam o sistema político ou a violência urbana, mas sem oferecer crítica de fundo. O objetivo é você rir do caos para não se revoltar contra ele. É o que Zizek chama de cinismo passivo. E me perdoem se eu estiver fazendo alguma pronúncia equivocada aqui. Isso neutraliza a indignação. É um riso que funciona como entorpecente. Não é um riso revolucionário, mas anestésico. Porque o riso manipulado funciona como uma espécie de produto. E o que temos hoje nas redes sociais, memes, TikToks, ele acaba sendo uma fusão dessas coisas. A cultura do desespero cômico. Pessoas enfrentando doenças mentais, crises existenciais, pobreza, luto, burnout. E um monte de gente postando vídeos engraçados sobre tudo isso. E não é que elas estejam zombando da dor, não é isso. Elas estão tentando dar sentido a elas. Mas, ao mesmo tempo, o sistema transforma isso em conteúdo, engajamento e monetização. A dor vira like, o trauma vira piada, o colapso mental vira trend. É um riso espontâneo e sincero, mas que é imediatamente capturado e reciclado como entretenimento. Daí o problema começa, porque esse riso não é mais uma transição para lidar com a dor, mas um modo de evitar qualquer transformação. Só que aqui a sociedade precisa dar o braço a torcer para uns 3 pontos que a gente não pode deixar de esquecer. O primeiro deles: a justiça não consegue lidar com zonas cinzentas. Como assim? Esse é um dos grandes dilemas. O direito ele precisa operar com categorias fixas. Ele precisa dizer: isso é crime, aquilo não é. Isso é ofensivo, aquilo é liberdade. Só que o humor, a arte, a psique humana, tudo isso não opera assim. Opera em contradição, ambiguidade, instabilidade. Daí o problema quando o direito tenta julgar o riso, porque ele precisa endurecer um terreno que é fluido. E como o sistema não consegue julgar o degradê, ele escolhe alvos simbólicos, como o caso do Léo Lins. Ele vira um bode expiatório, justamente por estar nesse terreno nebuloso. Segundo item que a sociedade precisa dar o braço a torcer: nós temos efeitos colaterais se tentarmos separar a zona cinza à força. Tipo, risco de autoritarismo cultural. Punir alguém por rir ou por fazer rir pode escorregar para a censura moral. Blindagem do discurso de ódio. Ao mesmo tempo, se tudo for protegido como liberdade de rir, você abre espaço para o humor pancada disfarçado de abraço. Um tipo de piada que te dá risada e bandão ao mesmo tempo. Passa rasteiro em você ao mesmo tempo que te faz rir. Né? E guerra de interpretações. Como não há régua neutra, o que se tem é disputa de narrativas. O mesmo conteúdo pode ser visto como resistência ou como opressão, dependendo de quem lê. E o terceiro ponto que precisa ser dado o braço a torcer é que nós temos o desafio ético de agir no cinza, dentro do degradê. O que nos resta, então, é talvez o que há de mais difícil, que é habitar essa zona cinza, não é fugir dela. Né? Não é tentar resolver a ambiguidade, mas sustentá-la. Pensar nela, criticar com abertura. Se a civilização é o controle consciente da violência, então talvez o humor negro seja o teste de Rorschach da nossa época. Ele revela o que ainda não temos coragem de dizer em voz alta. E rir. Rir pode ser libertação ou anestesia. Cabe a nós perceber a diferença. Agora eu vou ali no estacionamento porque eu não tenho carro, né? E o professor Clóvis disse que enquanto eu não passar do G14 para o G15, nem vaga para minha bicicleta tem no estacionamento. Aí eu tive que deixar o
o camelinho do lado de fora do estacionamento, mas eu não tô achando ele. Não sei se eu perdi, se roubaram ele. Tô tentando achar ele aqui, gente. Quero abrir o show de hoje com uma piada que inclusive não é minha. Eu sei que no stand-up a gente não faz isso, a gente reprova isso, mas é uma piada que eu achei muito boa. Quero começar agradecendo tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão. Gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Meu Deus! O Lula enlouqueceu. Você não agradece a escravidão, porque não é que o negro veio num cruzeiro da África pro Brasil. Não é que ele se cadastrou no LinkedIn e falou: Café Pelé tá contratando. Então não, quem que agradece a escravidão? Um senhor de engenho. E aí você pensa, tá, mas peraí, o Lula deve ter falado isso num churrasco, num encontro com os amigos, e aí vazou o áudio. Não. Ele falou num pronunciamento oficial. Você fala, porra, mas deve ter sido um negócio de última hora ali em Brasília. Não. Foi na África.